Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento Android da Titan Mobile Team. Nesta aula, nós iremos realizar o procedimento de bloqueio de bootloader de um aparelho Motorola. Este procedimento serve para o Moto G4 em diante. Anteriormente, bastávamos dar o comando fastboot OIM lock e o bootloader era bloqueado. Mas agora, com a segurança aumentada, este procedimento não funciona mais para os aparelhos mais novos. Quando o desbloqueio do bootloader é realizado, uma mensagem de bootloader desbloqueado é exibido toda vez que ligamos o nosso aparelho. Realizar a troca deste arquivo de imagem, que é o logo.bin, não faz bloquear o bootloader. Muito bem, então vamos para o procedimento? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. No aparelho, eu vou aqui em Configurar, vou descer até Sistema, vou novamente até Sobre o dispositivo e no número da versão eu vou tocar 7 vezes para habilitar o modo desenvolvedor. Quando eu volto aqui, Opções de desenvolvedor já está habilitado. Eu entrando nela, ela já está ativada e vocês podem perceber que aqui está escrito Desbloqueio de OIM. O bootloader já está desbloqueado. Então, eu fiz esse passo para vocês verem que realmente o bootloader está desbloqueado deste aparelho. Ok? E a outra forma que eu vou mostrar é quando eu colocar ele em fastboot, nós vamos dar um fastboot get var all e vamos ver a linha de comando como está. Tudo certo. Já com a tela liberada, vamos abrir aqui o ADB e vamos dar o comando fastboot get var all. E também nós podemos perceber que na linha Secure State está Flash Unlocked. Então, o aparelho está com o bootloader desbloqueado. Uma nota. Todas as vezes que vocês forem realizar o procedimento de bloqueio de bootloader, sempre realizem tal procedimento com a ROM mais recente da fabricante. Vamos fazer o seguinte estudo agora. Vou minimizar aqui e vou maximizar este Notepad. Então, nós temos que fazer da seguinte forma. No ADB, nós temos que dar um fastboot OIM lock por 2 vezes, para que abra o estado para nós podermos realizar o bloqueio de bootloader. Nós teremos que dar um flash fastboot OIM no OIM.img, que é uma parte da firmware do aparelho. E depois nós temos que mandar para dentro do aparelho o Android em si, fazendo a linha fastboot flash system no systems.img de 0 a 4. Mas percebam uma coisa, aqui está de 0 a 4, porém, se vocês verem dentro da ROM do aparelho, eu tenho de 0 a 8. Vejam bem, tem de 0 a 8. Então, eu tenho que repetir aquele procedimento de 0 a 8. Exemplo, explicando mais uma vez. Então, vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, dependendo de quantas vezes há o system.img, eu tenho que repetir essas linhas. Feito isso, eu vou fazer um fastboot flashboot.img para mandar o boot.img para dentro do nosso aparelho, que é o kernel, e no final, dar aí sim o comando fastboot OIM lock para que o bootloader seja bloqueado. O passo que nós iremos fazer agora é pegar toda a ROM que já está aqui, a ROM mais recente. Eu vou copiar a ROM por um completo. E agora eu vou abrir o mínimo ADB, o local dele. Então, eu clico com o botão direito nele e mando abrir local do arquivo. Então, aqui dentro eu vou colar a minha ROM. Ok, tudo certo. Então, aqui dentro do mínimo ADB, agora nós temos a nossa ROM. Repare mais uma vez que o system.mg está de 0 a 8. Com isso feito, nós podemos minimizar e agora nós podemos efetivamente entrar no mínimo ADB.
eu clico nele 2 vezes, o prompt está aberto, inclusive se eu der um dir, que é um comando em DOS, eu vou conseguir ver aqui todo o conteúdo da pasta. Eu vou apagar e agora vamos fazer da seguinte forma. Se eu pegar estas partes, exemplo, fastboot OIMLock, eu vou copiar, vou vir aqui e vou dar um colar. Então, agora, se eu der Enter, eu vou fazer a primeira parte. Então, eu tenho que fazer, se fosse deste jeito, eu teria que fazer várias etapas para o meu bootloader ser bloqueado. Só que eu fiz o seguinte, eu fiz um script que vai fazer isso de forma automática. Então, vocês não precisam de ficar copiando e colando linhas. Agora, eu vou explicar como é que irá funcionar este script. Então, eu vou minimizar aqui, e aqui eu não vou fazer o comando. Vou minimizar novamente o minimal, e agora vamos estudar o nosso script que está aqui no canto direito superior. Vou trazer para cá, e vou editá-lo com o Notepad++, que é o Notepad para desenvolvedores. Eu clico nele com o botão direito e vou até abrir o arquivo com o Notepad++. Percebam que é um script bem simples. Em cima são algumas alterações que eu realizei e logo embaixo, sim, vocês podem perceber que são as partes que realmente estavam no arquivo TXT. Reparem aqui. Porém, aqui eu tenho 4 e aqui eu já coloquei as 8 linhas. Exemplo, se fosse 4 linhas, era só eu selecionar as 5 linhas e dar um delete. Não pode ter espaço, eu dou outro delete e fica tudo junto. Vejam agora que está de 0 a 4. Porém, como tem 8 partes, então eu vou dar um Ctrl Z, um Ctrl Z novamente, e agora sim eu tenho aí as partes que realmente tem do system.img. Vocês podem perceber que é um script bem simples, bem fácil de fazer, então vocês só precisam editar esta parte aqui. Então, como ele já está pronto, eu vou fechar aqui. Vou pegar este script agora, vou copiar e vou colocá-lo dentro da pasta do minimal.adb. Vocês percebam que ele tem o nome de helloc.bat. Então, quando eu for chamar este script, obviamente eu tenho que digitar helloc.bat e dar Enter para que seja feita a programação que está contido dentro desse arquivo em lote. Vou clicar aqui com o botão direito, abrir local do arquivo, e aqui dentro onde está a minha ROM, eu vou clicar com o botão direito e vou colar o meu helloc. O meu helloc está aqui, vou minimizar, vou maximizar novamente aqui, vou dar um dir, e vocês podem perceber que aí dentro está o comando helloc. Agora, sem mais delongas, é só eu dar o comando helloc. Agora eu vou dar Enter. Ele dá aí alguns avisos, pede para pressionar alguma tecla para continuar, eu pressiono, e ele fala, certifique-se de ter feito o backup dos seus dados, certifique-se de que tenha instalado os drivers Motorola no seu PC e certifique-se de estar utilizando a ROM mais atual, que é o que eu disse no início do nosso treinamento. E pede para pressionar a tecla para continuar. Então, vou pressionar a tecla e ele fala ali mais uma vez, se o seu dispositivo estiver listado acima, prossiga. Então, nada mais, nada menos aqui que ele deu um Fastboot Devices. Como ele já está tudo certinho, eu vou dar novamente um Enter. E agora vocês podem perceber que eu estou flechando para dentro do nosso aparelho as partes da ROM para fazermos o bloqueio do bootloader. Percebam que está dando tudo ok. E agora ele está mandando os systems para dentro do nosso aparelho. Inclusive, na primeira linha, vocês percebam que ele deu um comando que ele fala this command erase all user data. Please rerun this command to continue. Então, faça este comando novamente para continuar. Aí ele fez o comando novamente e ele falou flash valid Android images now. Então, flash imagens válidas para dentro do aparelho agora. Imagens válidas são imagens assinadas pela Motorola. Então, seria uma ROM estoque, uma ROM oficial da Motorola. Ok, foi feito. Inclusive, lá embaixo, a última linha,
vocês podem perceber que escreveu lock complete, flash signed images after reboot if needed. Então, o bloqueio foi feito com sucesso. Se precisar, flashe as imagens válidas novamente. Então, ele pede para você instalar a ROM novamente se não entrar no sistema Android. E pede para pressionar qualquer tecla para continuar. Eu vou dar Enter. Ele dá a mensagem ali do Titan Mobile Team. Vou dar outro Enter. E agora sim, fechou tudo e o nosso aparelho foi bloqueado o bootloader neste momento. Vou abrir um mínimo ADB novamente. Vou dar o comando novamente. E vocês podem perceber que agora em Security State está OEM Locked. Então, de fato, o aparelho foi bloqueado realizando os passos por um script, que é bem mais fácil e bem mais simples, não é mesmo? Então, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!